Ele vai mostrar, através desse estudo, que mesmo no âmbito interno, mesmo aquele discurso que conseguiu operar, digamos assim, atravessando a interdição, a separação e rejeição e o verdadeiro e falso, mesmo esse discurso, ele não é do âmbito da liberdade plena. Ele não é do campo exclusivo da deliberação. Ele não é, em última análise, fruto do desejo e da instrumentalidade de um indivíduo. Há um jogo ocorrendo internamente do discurso que também vai impor limites ao que se pode ser dito. É engraçado porque o que o Foucault vai chamar a atenção em certa medida é, é que, mesmo internamente, haverá um esforço da linguagem, da cultura em relação à linguagem, em mitigar o acaso do que se diz. Né? Percebam, a interdição, a separação e rejeição e o jogo entre verdadeiro e falso é uma forma de você impedir que se diga qualquer coisa através da linguagem. Né? Você está limitando externamente o que pode ser dito. O Foucault vai chamar a atenção, ok, mas quando você ultrapassa essas barreiras, o discurso não adquire uma liberdade radical novamente, mas, ao contrário, há novos esforços dentro de uma cultura para que internamente esse acaso tenha algum tipo de limite. Né? É, é esse o sentido que ele quer operar. De alguma forma, o que o Foucault está se colocando é dentro de um espaço bastante estreito, onde ele está querendo ampliar, onde ele está querendo expandir, onde ele quer jogar luzes entre duas estruturas que meio que organizaram a tradição. Dito positivamente, a tradição ela tende a orbitar entre duas possibilidades em relação ao discurso. Um, de uma verdade essencial, no sentido de que toda a linguagem, todo o discurso, todo o enunciado remete a uma verdade anterior. Ou bem, ela está querendo dizer que todo o discurso é um instrumento livre do sujeito. O que o Foucault está querendo dizer é que o discurso, a linguagem, ela está sempre além de uma essência, de uma verdade anterior, e ela está sempre aquém da vontade do indivíduo. É esse campo de operação que a linguagem ocupa. E por isso que ela é o tempo todo mitigada. Ela é o tempo todo controlada, limitada. Essa é a questão fundamental. Tem uma passagem, Foucault tinha um caderno de anotações, e nos Ditos Escritos, o Daniel Defoe, companheiro do Foucault, conta sobre ela, que eu acho ela bastante esclarecedora nesse ponto. O Foucault escreve o seguinte, eu vou ler para vocês num caderno de anotações dele. Não passar os universais no ralador da história, mas fazer passar a história pelo fio de um pensamento que recuse os universais. Vou repetir a frase e depois vamos discuti-la. Não passar
os universais pelo ralador da história, mas fazer passar a história pelo fio de um pensamento que recuse os universais. Bom, a primeira parte negativa, não passar os universais pelo ralador da história. O que que o Foucault está querendo dizer dentro de uma lógica teleológica, de uma lógica finalista, dentro de uma compreensão em que a história é a realização de algo. O que o Foucault está dizendo é que você pega as ideias de verdades universais e tenta impô-la às vicissitudes da história. Então você fica olhando para a história e fica querendo que a cada momento histórico se alinhe com a verdade anterior. Por isso que ele usa essa imagem forte de passar os universais pelo ralador da história, né? Você reduz o que é, né? A própria definição de universais é que cabe tudo, né? Que contempla tudo, que dá conta de tudo. Mas ele é obrigado a se encolher para justificar a história, né? Então, o Foucault aí ele está dizendo o que ele não vai fazer e já ironizando o que tradicionalmente se faz, né? Quando você pensa a história como uma realização de um sentido anterior, porque já era previsto, porque já vamos chegar àquele lugar, o que você está fazendo é reduzindo essa ideia grandiosa, apertando, encolhendo ela para que ela encaixe e falar: por isso que aconteceu a Revolução Francesa. Essa é a razão das invasões bárbaras no Império Romano e etc. Né? Você está pegando algo que é amplo e que tem que se encolher para justificar aquele momento. Ele diz: não é isso que eu quero fazer. Mas aí vem a segunda parte da frase dele: fazer passar a história pelo fio de um pensamento que recusa universais. Ora, o que ele está querendo dizer inversamente é um pensamento que recusa os universais, ele não precisa fazer com que haja uma adequação com a história. Logo, esse pensamento ele tem que se voltar para os acontecimentos da história e entender as suas dinâmicas. E não o contrário, não querer corresponder à história a alguma coisa, né? A divisão que o Foucault está propondo em relação à história, ela é análoga a uma terapia no sentido que ele diz: eu não quero explicar a situação do paciente pelos fatos que ocorreram na vida dele. No sentido, ele teve tal pai, tal mãe, por isso, ele nasceu em tal época, por isso, ele cresceu dentro de uma comunidade de tal modo, por isso que ele é assim. Ele diz: não quero passar por esse ralador, mas ao contrário, eu quero entender ele sendo filho de tal pai, de tal mãe, crescendo em tal época, inserido em tal comunidade, quais foram as dinâmicas que ele constituiu e que ele foi constituído que produziram a singularidade da história dele. Percebam como os elementos são os mesmos, mas a forma de se apropriar desses elementos, elas são excludentes entre si. Uma não combina com a outra, né? Então o Foucault está querendo dizer: eu não quero obrigar que ideias correspondam à história, mas eu quero olhar para a história e entender quais ideias foram fomentadas por essa história, né? Qual foi a dinâmica que operou ali? Quais foram os mecanismos que constituíram aquela cultura, aquela sociedade, aquela época? É justamente esse reconhecimento dessa segunda camada de procedimentos, nesse caso, dos procedimentos internos, ah, de controle, digamos assim, né? É que vai, de alguma forma, permitir
o Foucault ter essa outra relação com a história.